Bom dia, meu nome é Matheus. Hoje eu vou estar fazendo uma entrevista com o senhor Lucas Monteiro, que trabalha da Cátedra de Sociologia. Muito prazer, meu senhor, como o senhor está? Tudo bem. A gente só vai começar fazendo umas perguntas em relação ao sindicato e o seu papel no sindicato e o papel do sindicato na sociedade geral. A primeira seria, a principal pergunta: qual é a função do sindicato na sociedade, seu papel na sociedade e qual é o seu papel no sindicato também? Vamos lá em partes. Os sindicatos, eles são parte de uma história de organização independente dos trabalhadores de qualquer setor, que busca proteger ou conquistar direitos em relação aos seus patrões. Começou principalmente ali nas experiências de organização de trabalhadores nas fábricas, né, na Revolução Industrial. E conforme foi passando, em todos os países, conforme foram se industrializando, eles foram passando por essas experiências também. Aqui no Brasil, inclusive, algumas experiências até ainda antes da abolição da escravidão, mas aí hoje em dia você tem a maioria dos trabalhos organizados, né? Então os trabalhos formais do setor privado e os trabalhos dos setores públicos, um sindicato, geralmente por região, mas que busca proteger os seus direitos, proteger os daqueles trabalhadores, busca reivindicar conquistas e mais direitos para esse mesmo setor e geralmente pautar também politicamente aquele setor produtivo, aquele setor, no caso, no meu caso, do serviço público ou do serviço em geral, para a sociedade. Então, a função principal é essa. E dentro do sindicato, a gente tem tanto funções mais políticas quanto administrativas mesmo, enquanto uma entidade que tem uma vida cotidiana. Eu hoje sou secretário de comunicação e imprensa no sindicato, então eu cuido da parte da comunicação que chega para os sócios e para a categoria como um todo, para os servidores como um todo, mesmo quem não é associado ao sindicato. Então, jornais que vão para a categoria, boletins, as redes sociais que chegam a eles, e-mail, essas coisas tem funcionários que fazem isso, mas são pensadas politicamente também. No caso, pela secretaria que eu coordeno, né? Não sou eu sozinho também. Mas tem outras funções políticas que atravessam, são transversais, que outros diretores também fazem junto comigo. Então tem um trabalho administrativo e tem um trabalho político de pensar, por exemplo, como os trabalhadores podem se organizar para, de fato, proteger seus direitos, reivindicar mais direitos, como se colocar politicamente, porque afinal é um setor que lida diretamente com o poder político, né, no caso a prefeitura. Então é mais ou menos isso. Então é basicamente um representante do trabalhador dos seus direitos também, né? Isso. Ah, tá. A próxima pergunta seria: qual área de que esse sindicato trabalha em específico? Isso, aí eu sou do Sindicato de Servidores Municipais. Hoje a gente representa especialmente, mas não só, os servidores efetivos das unidades da prefeitura. Então, eu sou professor também, né? As escolas da prefeitura, da rede municipal, as unidades de saúde, os setores administrativos, né? A Via do Passo e tudo mais. Mesmo os funcionários da Fundas também são representados pelo sindicato. Enfim, então, basicamente, esse tem alguns setores que acabam entrando como parte até de uma disputa política, digamos assim. Por exemplo, você tem hoje unidades da saúde que são terceirizadas. Então, os funcionários trabalham com uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Mas como o trabalho que eles prestam é público, existe um dilema de por onde eles são representados. Se um sindicato que é feito a partir dessa empresa ou se esse sindicato que eu faço parte. Tem esse conflito de interesses. Isso, em alguma medida sim. Algumas medidas, compreendo, sim. Como que faz para uma pessoa, por exemplo, recorrer ao sindicato nessa última circunstância que você mencionou? Como que uma pessoa poderia recorrer a um sindicato como o seu, por exemplo? Bom, nesse último caso, aí é parte de um conflito que acontece em muitas outras categorias, que chega a ser jurídico mesmo, entende? Então, o sindicato, em tese, ele pode representar, mas pode
tem umas categorias que às vezes mais de um sindicato pode representar, e isso às vezes vira um conflito na justiça. Agora, de maneira mais geral, o sindicato é uma entidade, tem uma vida administrativa, um horário de expediente ali, as pessoas podem ir. A gente tem tanto funcionários quanto os diretores que são do sindicato e que não estão no posto de trabalho liberados justamente para dar conta desse trabalho político, quanto pelas redes sociais também, dependendo do que for. Assim, às vezes o trabalhador quer ter um informe, uma notícia, quer saber sobre uma notícia de alguma coisa, é uma coisa mais simples. Mas o sindicato também tem atendimento jurídico para os associados, tem serviços que oferece também para os associados, e daí cada caminho vai ser encontrado. Mas, em geral, existe um horizonte no sindicato, de maneira geral, de que o sindicato precisa, primeiro de tudo, ir até o trabalhador também. Sim. Mas o trabalhador pode recorrer sim, se quiser, exato. Sim, claro. Quando que o sindicato intervém no dia a dia do trabalhador? Como que você consegue perceber a presença do sindicato assim, na vida do dia a dia mesmo? Bom, isso vai variar, obviamente, muito de cada sindicato. Então, falo muito da minha realidade. Por exemplo, quando você tem sindicato dos metalúrgicos aqui em São José, eles vão até uma fábrica, fazem uma assembleia na frente da fábrica. No caso, na categoria de servidores municipais, é difícil fazer isso porque você tem mais de 500 unidades da prefeitura. Você não consegue fazer umas 500 e poucas assembleias. A gente faz assembleias gerais, ou às vezes por setor de educação, da saúde, tudo mais. Então, a gente geralmente tem uma espécie de rito nos sindicatos mesmo, de momentos do ano em que a gente busca ampliar essa mobilização para defender direitos, defender nossas reivindicações e tudo mais, como se fosse parte de um calendário mesmo, anual, que a gente geralmente chama de campanha salarial. Isso é um termo mais comum, assim, que é todo ano fazer uma campanha, geralmente, a gente chama salarial porque geralmente tem a ver com salário, mas não só, então pode ser até uma reivindicação tipo, minha unidade de trabalho está muito precária, está com os direitos do trabalhador em geral, e das condições que ele trabalha também, o ambiente que ele trabalha, a relação com chefia, por aí vai. Tudo isso entra em alguns processos mais periódicos de mobilização. E uma coisa que infelizmente acontece muito é, por exemplo, sai uma notícia de uma portaria, de um decreto da prefeitura ou de um projeto de lei na Câmara Municipal que interfere positivamente ou negativamente nos nossos direitos. Isso é noticiado aos trabalhadores e se busca uma mobilização a respeito disso. Então, existem momentos, no nosso caso daí, que tem a ver muito com o poder público, que o que acontece no poder público interfere pra gente. Então, a gente busca intervir nesses processos, certo? Então, acontece uma coisa na política que interfere no nosso trabalho e a gente se insere nisso. Então, qualquer coisa que, por exemplo, é algum tipo de lei ou alguma coisa assim que interfere nos direitos do trabalhador já é imediatamente mobilizado o sindicato? Sim, em geral, nesses momentos se busca até mais do que em outros, assim, porque daí tem a ver com o trabalhador de maneira coletiva entender um ataque ou uma defesa que está sendo colocada ali. Às vezes acontece um trabalhador ter um problema pontual. Então, na minha escola, no meu posto de saúde, lá tive um problema com a chefia. Mas é um problema individual, sim. Não mais simples, mas é uma forma de resolver. Um projeto de lei que vai interferir para um lado ou para o outro, um conjunto de trabalhadores, mobiliza eles de forma coletiva. E aí nisso a gente intervém. Compreendo. O trabalhador, por que ele depende de um sindicato, assim poderíamos dizer? Bom, porque nessa experiência histórica que eu comentei, o que ficou demonstrado é que a negociação individual dos trabalhadores ela é muito mais frágil do que a negociação coletiva. Então a gente entende, por exemplo, não é o caso do sindicato, mas tem a ver com a organização dos trabalhadores de maneira geral. Na relação patrão-empregado, a relação é geralmente assimétrica, hierárquica. E nessa relação assimétrica,
a força de um empregado, de um trabalhador, ela é muito mais frágil do que o coletivo para reivindicar, por exemplo, quando foi lá no início das mobilizações de trabalhadores fabris, reivindicar mudar o trabalho, a carga horária de 12 para 10 horas. Sim. Que hoje até parece um absurdo, porque a gente tem uma carga horária de 8, que para algumas pessoas, inclusive, também é demais, mas o fato é que você tem essas experiências históricas mostrando que a parte coletiva, que foi até antes de surgir o sindicato foi uma consequência disso, foi mostrando que isso era mais forte, mais eficaz, enfim. E isso se mostrou, inclusive, nas realidades de cada país. Então, no Brasil, isso foi formando ali no início do século, na primeira metade do século passado, aí foi passando por vários problemas, os sindicatos foram muito atacados na época da ditadura, e aí depois, no final da ditadura, as mobilizações de trabalhadores foram criando mais sindicatos, né? A classe trabalhadora é muito maior. E hoje a gente vê essa questão da necessidade, mesmo que às vezes nem precisasse chamar de sindicato, mas a necessidade de uma coisa coletiva maior, de mobilização e de ter uma entidade. Porque hoje você tem uma parte muito grande dos trabalhadores que são informais, então eles têm contratos com um lugar como se fosse um prestador de serviço, e também os processos de uberização, né, que você também fica como prestador de serviço, e você não consegue negociar coletivamente, porque cada um tem um regime de trabalho diferente, uma condição diferente. Às vezes isso até garante algumas flexibilidades e vantagens para o trabalhador, mas quando ele tem um problema, ele precisa negociar individualmente, e aí a relação assimétrica ele não consegue se colocar. Então, por exemplo, mesmo no caso de Uber que eu citei, hoje você não tem sindicatos reconhecidos, mas você já tem formação de associações que buscam em alguns lugares se colocar coletivamente para pautar ou peitar de alguma maneira a Uber ou a empresa que for para reivindicar alguma coisa, nem que seja aumentar um pouco a taxa lá por cada corrida. Então tem a ver mais ou menos com essa experiência histórica. Sobre esse processo que você falou sobre os sindicatos lá no século passado, isso também é um microduto de vários outros países que já tinham movimentos de sindicatos antes, não são movimentos de sindicatos, mas dos direitos, por exemplo, os italianos que ligaram para cá e trouxeram muitos conceitos sobre, né, os direitos trabalhistas, etc. Sim. Tem muito disso, né, que o Brasil adotou muitas coisas, também tem a Grã-Bretanha também. Em termos de modelo, talvez, de organização sindical, veio muito disso. Acho que de maneira mais formal começou muito nessa época, com a industrialização do um salto, lá nos governos Vargas. Mas teve uma vez que numa formação sobre isso, sobre essa história, eu li um texto que falava também sobre como no final ali do século XIX, né, um pouquinho depois da abolição da escravidão, também tinham experiências de trabalhadores escravizados ou alforriados e tudo mais, que também já faziam greves, por exemplo, alguns sindicatos começaram como fundos de solidariedade, quando os trabalhadores iam dando uma contribuição num caixa, assim, né? E aí quando um trabalhador era demitido, quando eles passavam por algum problema e perdiam salário e tudo mais, aquilo servia para dar um respiro para todo mundo, e daí aquilo era parte de uma organização coletiva também. Falando sobre organização, qual seria o modelo trabalhista assim, ideal para um sindicato, para ele poder se organizar, para ele poder operar assim, no geral? Bom, primeiro de tudo, que não tem a ver necessariamente com um regime de trabalho, mas um pouco mais amplo, é o reconhecimento mesmo daquele sindicato. Então, algumas categorias hoje não são reconhecidas dentro disso, como eu falei no caso dos trabalhadores da Uber ou setores parecidos. Você tem uma dificuldade que daí é muito complexa, que tem a ver com algumas categorias que podem ser reivindicadas por mais de um sindicato, como eu falei. Por exemplo, existem sindicatos de enfermeiros. E aí, esse sindicato de enfermeiro pode representar qualquer enfermeiro daquela cidade? Em teoria, sim. Mas, por exemplo, tem enfermeiros que são servidores municipais, que estão no sindicato que eu atuo. Às vezes, isso não dá problema. Às vezes, meio que cada um
cuida do seu setor ali de maneira mais geral, porque tem coisas mais específicas, mas às vezes isso gera disputas bem complexas. O fato é que esse reconhecimento e essa organização na história recente foi mais simples, mais tranquila de ser realizada, de você, por exemplo, fazer um sindicato para uma categoria, em dois casos, os trabalhadores seletistas formais e os servidores públicos, independente do regime também desses servidores. Mas, de maneira geral, esses dois casos. E aí, como eu falei, no período recente, mesmo antes da febre da Uber, 99, essas coisas, você tem um processo de informalização em vários setores, como no comércio, que dificultam bastante essa organização. E aí você precisa, é necessário pensar, acho que isso é um dilema dos sindicalistas de maneira geral, como organizar esses trabalhadores que têm um regime mais precário, mais flexível e tudo mais. E aí isso é um dilema mesmo, uma dificuldade tanto teórica, digamos assim, de como os trabalhadores se entendem, né? Muita coisa dos trabalhadores às vezes não se entenderem como trabalhadores, quanto um problema político também. Qual o seu papel no sindicato? A gente já discutiu, o senhor é o secretário de Imprensa, ou seja, tudo que tem a ver com esse tipo de entrevista, redes sociais, essas coisas você aborda, tudo isso que retrata a imagem do sindicato, qualquer dúvida que alguém teria. Isso. Não só a gente que gostaria de uma entrevista, mas como, por exemplo, um trabalhador ou algo assim, que quer saber sobre. E, deixa eu ver, o que faz em geral um diretor de sindicato, assim, em geral mesmo? Qual que seria o seu papel que você conseguiria, não resumir, mas falar qual que é a essência? Né? Bom, do ponto de vista administrativo é mais ou menos aquilo que eu tinha explicado. Do ponto de vista político, como você colocou, se colocar como representante dos trabalhadores. Isso, falando, por exemplo, da minha realidade, tem às vezes dificuldades específicas. Eu sou professor, mas sou de um sindicato que representa desde servidores municipais de cargos que nem existem hoje em dia, de cozinheiro, pintor, motorista da prefeitura, até os médicos, engenheiros e tudo mais. Então, uma realidade muito heterogênea de trabalhadores, servidores aposentados, que às vezes também são de cargos que não existem mais. Então, entender um pouco da realidade geral e da realidade específica de cada um é um papel muito importante, porque enquanto representante, por exemplo, eu apesar de tudo acabei de entrar no sindicato, então às vezes não me conhece. Quando passa a conhecer, você passa a ser demandado, certo? Como esse representante. Então as pessoas buscam, tiram dúvidas, às vezes elas têm, sei lá, vamos imaginar, um servidor que entrou com um processo judicial contra a prefeitura por algum problema lá na carreira dela há 5 anos. Eu não vou saber do processo dela, você tem que buscar informações, tentar entender, tentar ajudar, dar uma direcionada. Às vezes você não consegue resolver o problema, mas você consegue direcionar. Então primeiro tem essa demanda mais geral, e eu acho que para nós, quando a gente chega nesse papel, a gente entende a importância maior até, tanto pela sobrevivência do sindicato, quanto da categoria como um todo, desses processos de mobilização que são necessários, nem que seja para proteger um direito, para uma mobilização para você ficar como está, assim, para você não perder uma coisa, né, para sair empatado. E nesse processo de mobilização, muitos fatores influem. Então, a condição de vida das pessoas, a consciência que elas têm no momento, como elas visualizam a prefeitura e os vereadores. Eu acho que dá uma dimensão maior sobre isso e como a gente consegue esclarecer os trabalhadores a respeito do que às vezes a gente vê alguns políticos se colocando, se movimentando, e aí parece que eles estão protegendo, nos defendendo, parece que não, mas na verdade não. Enfim, tem uma série de processos que a gente precisa entender, até estudar, para esclarecer os trabalhadores e ver como isso se repercute em mobilização. Mais ou menos isso. Muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado pelo esse pedaço do seu tempo. A gente agradece bastante ao trabalho que a gente está muito dedicado, que a gente gosta bastante sobre, né? Porque tem uma entrevista, né? Interage bastante, é um trabalho muito bacana, não é só escrever, ficar numa sala de aula, a gente agradece bastante. Muito obrigado, tá?
Espero que vocês tirem 10.